Queria começar fazendo uma pergunta para você que não tem tanto relação com o Banco do Brasil aqui, mas é uma pergunta mais com relação ao trabalho de um analista de ações. Porque o que eu percebo, né? Que analistas de investimento, às vezes de ações também, particularmente eu vejo isso em ações, mas renda fixa também bastante, que analistas eles têm dificuldade de acreditar que o futuro ele pode ser muito mais positivo que o passado, ou que ele pode ser muito mais negativo que o passado. Ou seja, constantemente nós nos deparamos com analistas falando, olha, essa empresa aqui, pô, ela tá num momento muito ruim, mas ela volta para a média histórica, então tem um bom upside. O inverso é verdadeiro também, né? Às vezes a pessoa fala, essa empresa tá muito boa, tá entregando muito resultado, mas, cara, ela vai voltar para a média em um determinado momento, ou seja, ela tá muito cara. Na sua vida, na sua trajetória, na sua jornada de investimento em ações, você já viu empresas que fugiram desse conceito? Ou seja, ela estava ali entregando resultados, né? Tinha aqueles resultados, às vezes estava bem, às vezes estava mal. Em um determinado momento ela foi muito pior do que se esperava, ou empresas que foram muito melhor do que se esperava. Ou seja, esse lance de sempre olhar o que aconteceu no passado e acreditar que vai se perpetuar, nem sempre ele é verdade. É bem notado, com certeza acontece bastante. Acho que tem vieses comportamentais que explicam isso, desde ancoragem a assim, nível de múltiplos, valuation, métricas operacionais. Tem apego a ideias, a uma visão, a uma narrativa. Uhum. E esse é um dos trabalhos até mais difíceis do analista. Você falou minha bio, né? Eu tenho assim, um histórico muito quantitativo. Tem uma parte de realmente soft skills, né? Um talento mais subjetivo para formar uma opinião sobre uma perspectiva de uma empresa. E isso passa por depurar os números, porque tem uma foto do que está sendo visto, um filme dos números, e ver o que são os sinais implícitos ali. Isso nem sempre é muito flagrante na forma como a empresa está apresentando, e disso adaptar as opiniões. Isso é realmente complicado. E acho que assim, tem alguns exemplos que eu posso dar nisso pro bem e pro mal. Uhum. Começar por mal, para uma lição de humildade. Acho que uma das teses que eu aprendi lá atrás, na época que eu olhava bens de capital, eu ainda talvez tivesse uma filosofia de investimentos excessivamente, assim, um velho investimento infantil, ingênuo, eu colocaria. E ali eu recomendei um investimento numa empresa de bens de capital da Bolsa, no caso era Randon, ali no ano de 2014, e parecia um múltiplo já descontado, um dígito de PI, a receita já vinha caindo, então já parecia ser vale de lucro. Então estava querendo antecipar essa melhora. Mas assim, eu subestimei muito quão pior poderia virar o ciclo. A gente sabe o que aconteceu no Brasil no ano subsequente, imagina uma empresa de bens de capital naquele contexto. Então se mostrou uma recomendação ruim minha. Bem, eu aprendi com isso e sou mais cuidadoso, eu e acho todo o nosso grupo hoje. E acho do lado positivo, acho que o investimento, assim, em setores diferentes, posso dar dois, assim, que acho que a gente conseguiu antecipar bem. Acho que há casos de empresas, quando estão em momento de melhores resultados, de turnaround, elas já começam a dar sinais que elas podem entrar numa perspectiva muito melhor, mas o mercado não está muito apegado à visão do passado. E aí, quais são os dois exemplos? Um mais recente foi Cielo. O momento que a gente investiu, ali foi em 2022, se eu não me engano. A gente... não era difícil fazer a conta, a gente chegou à conclusão que ela negociava 4 vezes de lucro, o consenso de mercado via 10 vezes, e muito por duas coisas. Primeiro, não estar vendo que tinham vários fatores não recorrentes que iam deixar de influenciar no resultado, e dois, que a dinâmica competitiva de mercado de adquirência, de maquininhas, está muito melhor. Então, nisso, assim, ao longo do tempo, a gente se beneficiou de o mercado convergir para a nossa estimativa, e foi uma precificação muito grande. Um outro caso parecido, isso foi em saúde. Foi em 2016, foi Fleury. Eu tenho até um carinho, porque acho que como esse acerto de tese foi um aprendizado muito bom para mim como analista. Legal. Que ali, assim, era uma... Pensa Fleury, assim, uma rede de laboratórios de medicina diagnóstica, né? Você tira sangue, faz exame de imagem, esse tipo de coisa. E, então, é um negócio essencialmente de varejo. E ali havia um problema anterior àquele momento de excesso, uma expansão que foi excessiva. Então havia muitas lojas deficitárias. O Fleury estava no meio de uma onda de ajuste desse footprint, que é o jargão de mercado, né? Esse tamanho, essa proporção da rede. Então, e nisso, assim, como é um negócio de varejo, normalmente dominam uma margem em relação à receita muito apertada, qualquer loja que você feche deficitária tem muito impacto na rentabilidade. A gente enxergou que isso era relevante, a gente enxergou que isso dava uma impressão equivocada da qualidade do negócio, você tinha ali um bolsão de valor que era a marca Fleury, que é um negócio hiper rentável, essa rede
de laboratórios muito poderosa, e ali também era um caso que o mercado subestimava a trajetória virtuosa que a empresa entrou ali, não só porque já vinha sendo feito, mas também pela ação de um novo investidor, um fundo de private equity, na época era a Advent, e tudo que ela introduziu de melhores práticas de alocação de capital, coisa que foi um problema que o Fleury teve no passado. Então, não é sempre, mas com um olhar atento aos números, conhecendo bem a empresa, as pessoas, é possível antecipar. Mas assim, o não é sempre importante, porque também é envaidecedor você ter uma tese que é contrarian, que você encontra contra o consenso de mercado. Só que isso muitas vezes é perigoso. O consenso somente é muito instruído, é muito inteligente, e boa parte das vezes o consenso está certo. Então tem que ter uma lição de humildade também de saber quando não é o caso e que o consenso está correto. Mas de vez em quando acontecem algumas oportunidades boas. Legal, boa. Pô, excelente. Ó, então o Pedro já trouxe aqui, cara, diferentes... Acho que eu queria começar com isso, diferentes exemplos, tanto para o bem quanto para o mal, que empresas, elas, superaram, né, tanto no aspecto positivo ou negativo, a sua média dos últimos tempos.